Fala pessoal, eu sou Roberto Santos, mais um vídeo aqui no nosso canal Soluções de hoje. Você já pensou de ter água quente na sua casa, mas sem chuveiro elétrico? Já pensou nisso? Sabemos que a conta de energia ela está muito alta e o maior vilão da casa geralmente é o chuveiro. O tempo que fica no banho, o aquecimento no fio. E como ter água quente sem o chuveiro elétrico? A história toda começa quando eu vou trabalhar em um apartamento, que eu olho aquele aparelho na parede. Há muitos anos atrás eu nem sabia o que era aquilo. E comecei a perguntar e me disseram aquecedor a gás. Eu falei, aquecedor a gás? Mas os anos foram se passando e do nada me deu um start de pesquisar sobre o assunto. Mas as pessoas me falavam que só podia ter aquecedor em casa, em apartamentos. Comecei a pensar, se pode ter em apartamento, por que não pode ter em casa? É algo que você quase não vê, né? Um aquecedor a gás em casa. Passado um tempo, fui na casa de um cliente e conversa vai, conversa vem. Ele comentou, aqui é carro passando porque eu ainda não tenho um abafador, mas dá um like aí para mim conseguir comprar, legal? Então, voltando ao assunto, ele conversou comigo, falou que ele tinha aquecedor a gás na casa dele há muitos anos. Eu falei, pô, mas não tem gás canalizado onde nós moramos, né? Aquele gás de rua, como dizem. Comecei a pensar, comecei a pesquisar. Falei, vou comprar. Só que um novo é perto de R$ 1.000, né? Tem até demais. Eu digo assim, na época, há 5 anos atrás, era mil e pouco, R$ 700 você consegue comprar um. Mas eu entrei na OLX e comprei um por R$ 50, tá? Sem nenhum conhecimento, mas aí eu fui estudar. Eu já tinha conhecimento em hidráulica, em elétrica, né? Não faça nada sem pesquisar, não faça nada sem segurança. Eu estou falando o que aconteceu comigo e funciona. Eu já tenho há mais de 5 anos, tá? Você que ficar comigo até o final do vídeo, você vai ver como eu fiz a instalação dele. Eu deixei aberto para teste e como eu estou fazendo obra na casa, eu vou botar 2 registros e eu vou fechar depois o acesso. Meu fio ele esquentava, né? Eu cheguei a colocar cabo de 6 milímetros, né? Você que é eletricista aí, comenta aí embaixo. Eu tô falando fio, mas cabo de 6 milímetros. E o negócio não ficou bom. Falei, sabe o que acontece? Eu vou fazer o teste, eu vou eliminar. Fui lá, desliguei o chuveiro elétrico. E começou a minha saga do aquecedor. Fui, comprei ele por R$ 50. Falei, de todo ruim não vou perder grande coisa. Fiz a instalação na bica, pro lado de fora, antes de colocar na casa, porque o pessoal botava o medo, né? O terror que explode, que um monte de coisa, né? De acidente. Mas se você fizer uma boa instalação, ele é super seguro, ok? Mas se você não tem nenhum conhecimento e vai querer se aventurar, chame um técnico. Não faça sem conhecimento, porque tem eletricidade, tem gás, tá? Você precisa saber o que está fazendo. Então eu fiz um mini curso e aprendi. Voltando ao assunto, eu sei que depois disso já tem mais de 5 anos que eu não tenho chuveiro elétrico na minha casa. Eu tenho um aquecedor a gás, tá? Se você já tiver ou se você não tiver, comente, faça um comentário aí, tá? Se inscreva no nosso canal, porque aqui nós ajudamos o dia a dia das pessoas, tá? Depois eu vou ensinar, tá vendo ali atrás? Fazer o cimento queimado caseiro. Então, eu falei, vou comprar. Comprei, instalei ele e coloquei para teste pelo lado de fora.
Quando eu abri a água, ele ligou no automático, porque a pilha, vem duas pilhas grandes que faz o start. Quem já usou isqueiro, quando a gente risca assim, sai aquela faísca? Então, exatamente isso. A água começou a sair quente, muito quente, só que ele tem dois reguladores, como se fosse o verão e o inverno do chuveiro. Ele tem mais água, tá? Menos água, mais gás e menos gás. Aí você coloca na temperatura que você achar melhor. E com isso, ganhei uma grande economia. Eu coloco ele na minha casa aqui pro fogão, mesmo tempo que a minha esposa cozinha. Qualquer pessoa consegue tomar banho do mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo. Então eu vou mostrar para vocês aqui esse carro de novo. Eu moro numa esquina. Esse aquecedor, tá? Tem obra aqui, ó. Pessoal, é muito interessante, porque eu eliminei o chuveiro elétrico da minha casa. E com isso, o que todos nós queremos? Economia de energia. Quando aquela bendita conta chega nas nossas casas, né? E aqui na minha casa, eu estou estudando no meio de ter placa solar para justamente ter a minha autonomia, não ficar dependendo de concessionária de energia, porque você sabia, isso é para um outro vídeo, tá? Se você quiser mais conteúdo, eu vou trazer algo muito interessante, tá? Você que é inteligente, dê o seu like. Se você tiver qualquer assunto que você queira que eu fale, você deixa aí nos comentários. Você que é inteligente, tá aqui e vai absorver, vai aprender, vai praticar, ok? Aqui nós mostramos tudo para melhorar a sua vida. Talvez você esteja gastando um dinheiro que você mesmo pode fazer. E aquele dinheiro fica na sua casa, ok? Então aqui está, ó. Eu fiz um buraco aqui. Antes aqui, ó. Deixa eu dar um giro aqui, ó. Se dá pra mostrar. Eu tenho uma bica aqui embaixo. Eu coloquei ele aqui nessa parede, naquele aquecedor que tá lá. Peguei essa instalação aqui e conectei nele. E a água saiu aqui no canto super quente. Falei, opa, deu certo. Antes de conectar na casa. Então eu cheguei aqui, passei a maquita até onde deu e quebrei. Aqui dá acesso ao meu banheiro, tá? Aqui eu tenho um pressurizador de água, tá? Um pressurizador de água, tá? Se você observar aqui, nós temos mais gás, menos gás, tá? A posição inverno e verão, igual do chuveiro. E mais água, tá? Se você, eu tenho mais e menos água aqui, tá? Aqui entra o gás. Essa mangueira aqui é a mangueira do gás, tá? Não tem vazamento, eu sempre faço o teste. O botijão de gás, deixa eu ver se dá pra ver. Ele fica aqui embaixo, fora da casa, tá? Eu tenho dois registros, água da caixa e água da rua. Quando faltar uma, eu abro outra para me ter sempre água quente e a água sai pressurizada. Outra coisa, ele tem que ser utilizado, tá? A norma técnica, use a norma técnica. É porque eu gosto de fazer teste, tá? Ele tem que ser utilizado com cano adequado para água quente, para água fria. Sendo que como eu sou do teste, eu fiz isso para mim, não estou mandando você fazer, tá? Eu fiz para mim. Eu usei um cano de qualidade, tá? Eu não estou sendo patrocinado, não é publi, mas
Tomara que eu seja patrocinado pela marca, tá? Aí, Amanco, me patrocina aí. É o cano da Amanco, é um cano de qualidade, tá? E não é para água quente, mas eu utilizei para isso. Isso é minha responsabilidade, eu não estou mandando você fazer. Tá? E aqui dentro, o cano da Tigre, tá? Eu coloquei um cano de qualidade. Aí, Tigre, patrocina a gente aí, ok? E o aquecedor, não sei se eu vou pronunciar direito, é Hyundai. Fala aí, pessoal da Hyundai. Chama a gente para conversar, nos patrocina aí, pessoal. Me marca aí para que eles patrocinem. Brincadeiras à parte, estou aqui para ajudar vocês. Isso me trouxe uma grande economia, tá? Ele está aqui fora, está fora da minha casa, tá? Já fiz isso com uma questão de segurança, tá? Ele está na área externa que ventila bastante, como vocês podem ver, tá? Ventila bastante aqui. Tem pessoas que vai colocar ele na área, tá? Na área, na lavanderia, tá tudo certo, tá? Porque ele tem uma saída aqui. E eu fiz uma adaptação porque aqui eu não preciso daquela chaminé. Mas vocês que moram em apartamento, compre, tá? Vem o kit, você encontra na Casa e Vídeo, na Moedo, nesses lugares tem tudo para aquecedor. E um aquecedor desse aqui novo, tá? Você consegue ele 800, 700 reais, vale muito a pena. Eu não indico você comprar aquele que tem um painel digital. É porque ele não é bom? Não, ele é bom. O que acontece é que dependendo das suas condições financeiras, quando aquele painel ele der algum problema, você vai gastar muito para resolver essa situação. Esse aqui é mecânico, então é muito mais fácil de manutenção, ok? A dica que eu estou trazendo hoje, essa dica maravilhosa que eu trago hoje para vocês, é como ter água quente na sua casa sem ter o chuveiro elétrico. Aí eu fiquei pensando, se eu já tenho água quente no banheiro, às vezes eu preciso usar água quente na pia. O que eu fiz? Eu puxei um ramal daqui para teste, tá vendo esse cano aqui? Esse aqui? Esse aqui. Outro teste, tá? Esse aqui é um cano comum. Liguei aqui na água quente, coloquei um T, liguei na água quente e levei ele, desci com ele aqui e ele está lá, passa aqui por baixo, ele vem aqui, ele entra aqui, e eu tenho duas bicas na minha pia, uma para água quente, outra para água fria. Então quando eu quero utilizar a água quente, eu abro aquela bica e tenho água quente. Vocês podem observar que as minhas caixas estão aqui em cima, tá? Talvez você esteja vendo, a caixa ainda é de amianto, tá? As pessoas dizem que a caixa de amianto ela é ruim, sendo que o amianto ele é ruim para quem manuseia, para quem está cortando ou produzindo. Para quem utiliza é de boa, tá? Tem muitas pessoas, comente aí se a sua caixa ainda é de amianto. Eu tô para trocar, não é por esse motivo, tá? É porque elas são antigas, tá? Tinha pedra de enxofre dentro dela há mais de 10, 20 anos. A pedra de enxofre é muito boa para purificar a água, ok? E eu já utilizo há muito tempo. Agora estou fazendo uma obra, vou trocar, tá? Mas a dica de hoje é aqui, ó. Ter água quente na sua casa sem chuveiro elétrico.
você consegue mandar para o seu fogão, mandar para o seu chuveiro, tá? Eu não sei qual o seu uso, mas a autonomia aqui na minha casa, tá? São 3 pessoas, tá? Um botijão de gás aqui, daquele, se eu não me engano, daquele modelo ali, entendeu? Ele dura aqui 30 dias, tá? 30 e poucos dias. Não chega mais do que isso, tá? 30 dias. Não sei qual é a sua necessidade, mas para mim aqui, eu utilizo para o banho e utilizo para cozinhar, tá? Então essa é a minha dica de hoje para vocês. Para vocês que querem economizar, chuveiro elétrico na sua casa, chuveiro elétrico na tua casa nunca mais. O Brasil, você sabia? Uma curiosidade. O Brasil é o único país que mistura eletricidade com água. Uma combinação muito louca, só o Brasil mesmo. O Brasil precisa ser estudado pela NASA. Brincadeira à parte. Água e eletricidade não combina, gente. E você tem muito mais segurança, tá? Porque você pode utilizar qualquer chuveiro. Chuveiro não precisa ser aqueles top. Se é um chuveiro bom, mas o chuveiro que não é elétrico, ele é muito mais barato. Então, o meu lá dentro agora não tem resistência, não tem nada, não tem risco de queimar resistência, nada do tipo. Aqui, aqui embaixo tem uma caixinha que você coloca. Eu tinha uma aqui até outro dia, que você coloca as pilhas, tá? Para ele dar o start. Ele liga no automático. Assim que eu ligo a água, ele acende, tá? Você consegue ver aqui, ele é aceso. Saída, tá? As saídas dele são muito boas. O vapor sai por aqui, vai embora. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, curta, compartilha com mais pessoas, tá? Porque tem pessoas que acham que não pode, como eu, achava que não podia ter em residência. Você que é técnico aí, tá? Não me julgue não. Isso aqui foi algo que eu fiz pra mim, tá? Pra mim, e está funcionando pra mim. Eu não estou mandando ninguém fazer. Estou dizendo que eu tenho e eu uso há mais de 5 anos aqui na minha casa, tá? Com segurança. Eu estudei e aqui está, tá? Eu ainda não fechei porque eu vou trocar os registros, ok? Então você que é técnico aí, se puder fazer um comentário construtivo para ajudar as pessoas também, ok? Faça isso, porque o mundo está cheio de críticos, mas pessoas para ajudarem as outras é difícil de você ver por aí. Tem um monte de gente que fala um monte de baboseira na internet, mas quando você coloca algo que é construtivo, que vai ajudar o pessoal, malha, cai de pau, tá? Mas o meu interesse aqui nesse canal é ajudar você. Por isso o nosso canal é Soluções Diária. Todo dia nós temos um desafio. Nem sempre a solução vai ser de imediato. Às vezes a solução vai ser um processo. Mas nesse processo nós não estamos só. Jesus Cristo está conosco. Fiquem todos na paz. Eu sou Roberto Santos, mais um vídeo aqui no nosso canal Soluções de hoje. Como ter água quente na sua casa sem ter chuveiro elétrico. Esse foi o nosso vídeo. Até o próximo. Curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, acione esse sininho para você receber notificação quando eu postar um vídeo. E quando você curte, o YouTube entende que você gostou, meu vídeo é relevante e ele vai compartilhar para mais pessoas. Ok? Me ajude aí, pessoal. O like é de graça e você que é inteligente já começa a dar o seu like aí para mais conteúdo. Fui!